Você encontra a versão mais recente do texto no GitHub, RRSGim, PhD Economics. Começando então pelo resumo, eu ressalto que uma das questões sempre em aberto é onde utilizar determinado método, especialmente quando ele está apresentando excelente performance em outras áreas do conhecimento, como é o caso do Deep Learning atualmente. É verdade que muitas técnicas de Machine Learning têm sido incorporadas na econometria, porém os trabalhos com Deep Learning costumam focar na previsão de séries temporais, enquanto que a abordagem que eu estou propondo é relacionada ao reconhecimento de padrões, que é justamente onde Deep Learning atingiu uma performance considerada de fronteira, o estado da arte atual. Eu então segmento em duas partes principais. A primeira é relacionada ao Transfer Learning, que contém aquelas aplicações que nós vimos tanto em ciclo de negócios quanto no hiato do produto. E o segundo foco é aquele modelo RIDE, onde eu uso Deep Learning para mapear variáveis de baixa frequência a partir de variáveis com mais alta frequência. Essa tarefa que também é conhecida como interpolação, distribuição e extrapolação de séries temporais a partir de séries relacionadas. Nos capítulos, então, nós temos o capítulo 2, que eu apresento as questões teóricas relacionadas à conjugação entre Transfer Learning e macroeconomia. No capítulo 3 faço o link entre a teoria e algumas configurações necessárias para a parte prática que vem nos capítulos seguintes. No capítulo 4 é onde eu exploro o Transfer Learning para o ciclo de negócios. No capítulo 5 é o Transfer Learning para o hiato do produto. E no capítulo 6, todos os aspectos relacionados à parte teórica e também os resultados do modelo RIDE. Então, aqui na introdução, eu destaco esse ponto do desafio que aparece quando nós aplicamos a econometria para problemas macroeconômicos. Dentre esses problemas, nós temos bases de dados limitadas, em questão de tamanho, extensão da série de dados, e o fato de as relações entre as variáveis muitas vezes apresentarem-se de forma complexa e não linear, sendo que Deep Learning e Transfer Learning são boas abordagens para lidar com esse problema. A abordagem de Transfer Learning, em outras áreas, surge em questões como nós podemos usar informações de adultos para treinar um sistema inteligente que vai diagnosticar doença cardíaca em crianças ou adolescentes. Isso está geralmente relacionado com as bases de dados limitadas, porque nós temos muito mais informação sobre doenças cardíacas em adultos. E se você precisa treinar um modelo que é data intensivo, você pode não ter informação suficiente dessa doença específica em crianças e adolescentes. Se você quiser saber mais sobre esse caso específico, esse é o artigo referenciado. Tanto em economia quanto em outras áreas, a aplicação de métodos de machine learning, que é uma técnica de inteligência artificial, não é uma novidade e passou por fases, desde as primeiras tentativas nos anos de 1940, seguido por aumento nas expectativas e também de resultados na década de 60, passa por um período de frustração na década de 70, continua sendo utilizado, mas um pequeno grupo de pesquisadores nos anos 80, para então ressurgir nos anos 90, já no princípio desta revolução com tanto capacidade de processamento de dados quanto a disponibilidade de dados. E aí nós chegamos no início do século XXI com um progresso significativo em diversas áreas, atraindo atenção e também financiamento.